semana para a política brasileira, hein? Foi uma semana com um olho no presente e o outro em 2026. Na verdade, esse olhar em 2026 não é necessariamente uma verdade, mas essa semana esse olhar deu uma intensificada depois que o presidente Lula foi internado às pressas por causa da hemorragia no cérebro. Já passou por 2 intervenções cirúrgicas, já tirou inclusive o dreno lá que foi colocado dentro da cabeça dele e tudo mais. Já a gente avança nesse assunto específico, a hemorragia do presidente, e também no impacto econômico dessa história. Isso vem no bloco de economia. Gleison, calma. Então vamos falar... Calma. Exatamente. Ansiosos, calmem. Vamos começar falando que há uma semana antes da internação do presidente, ou seja, sexta passada, o tópico em destaque era Lula preocupado com a comunicação do governo, né, Gabriel? Demorou só 2 anos, né? Só. Apenas. Mas sim, na semana passada, no encerramento de um seminário promovido pelo PT, o presidente reclamou da área de comunicação do governo. O assunto era o planejamento do Paulo Pimenta, o atual... remanejamento. Nossa, gente, é isso, que loucura. É porque a gente está só de corpo presente, a Cecília está tocando tudo nas costas. O remanejamento, então, de Paulo Pimenta, que é o atual ministro da pasta, era ministro da comunicação, aí virou ministro do Rio Grande do Sul, Isso. porque o Rio Grande do Sul merece, e aí voltou agora a ser ministro da pasta. Essa reclamação do presidente já fazia parte dos movimentos pensando, né, sempre na campanha eleitoral de 26. Mas a internação do Lula acelerou um tanto a discussão sucessória ali na esquerda. A expectativa é que o presidente se recupere e, inclusive, consiga viajar para o Japão no início do ano que vem. Mas ainda assim, né, gente, ficam dúvidas no ar. A ideia é bancar Lula candidato em 26 com 81 anos? Sim. O vice continuaria sendo Geraldo Alckmin? Não. Manuela resolvendo de forma prática a política nacional. Pragmatismo. Agora, tenho mais uma pergunta. A esquerda, e mais especificamente o PT, tem alguém para colocar no lugar? Essa eu mesmo respondo. Não, e nem querem. Não querem. Todos esses questionamentos foram para o centro da discussão. E eu acho que, só para a gente sinalizar aqui, o ponto da comunicação, gente, é muito chave, porque o que o Lula falou ali, ele brigou com a galera real, assim. Vocês vão aprender a falar nas redes sociais. A gente não está sabendo se comunicar, e isso vem muito da repercussão da semana passada com relação a todas as aprovações de reforma, todas as brigas das pessoas ali no espectro político, o lance fiscal, o Haddad, reforma tributária, o lance das emendas. Eu acho que ele está assistindo o Rivo News. Com certeza, quem não tá? E aí a gente já deu esses dias esse toque para ele, presidente, né? melhora. Melhora a comunicação, presidente. Melhoras aí no geral, mas melhora a comunicação e também a cabecinha. É isso. Mas... Agora, sabe o que quer terminar? Pode ir. Tenho 2 observações. Perdemos o gancho de... Falando em Síria, vamos para o sírio-libanês. É verdade. Que desculpa, oportunidade. E uma coisa que eu não sei se é verdade, se eu estava, porque eu estou meio entorpecida pelos remédios da gripe, quem cuida as redes sociais do governo ficam no guarda-chuva da Janja? Não fica no guarda-chuva do Paulo Pimenta? Ninguém fica no guarda-chuva do Paulo Pimenta. Todo mundo fica no guarda-chuva da Janja, até o Lula. E Entendi. o Calil, médico dele também. Assim, o Paulo Pimenta... Rolou esse puxão de orelha na sexta, foi tudo discutido ali ao longo do fim de semana, já com Lula com dor de cabeça, por N coisas. Coitado. E também pela hemorragia. Mas quando a coisa do Lula explodiu, o governo continuou mexendo umas pecinhas ali, ao que tudo indica. E aí o Paulo Pimenta virou e falou assim, o presidente não falou nada pra mim. Tipo, daqui eu não saio até o Lula tomar uma decisão, tá? Eles gostam muito disso, né? Aproveitar pra dar o bote, né? E a coisa de constranger também, né? Assim, se for sair, eu tenho que ser saído. Mas só um outro... Por acaso, essa matéria eu estudei. Vocês viram o pronunciamento do Paulo Pimenta na internet? Eu me poupei. Gente, Mas é muito porque ele é ruim, péssimo. muito mal falado. Aí o Lula falou assim, vai lá, dá um jeito. Você não quer ouvir 5 segundos daquele blá, blá, blá. Aí o Lula vai lá e vira e fala assim, vai lá e dá um jeito de se comunicar com as redes sociais. Aí eles põem o Paulo Pimenta falando, fazendo mastigando discurso. mingau. Assim, não dá, Sagu, gente. legal. Eles não estão entendendo a seriedade do negócio, ou se estão entendendo, não sabem como driblar isso, tá?
tá muito... Eu acho que nem Felipe Neto vai dar jeito nisso. Como é que é o nome daquele outro Janones? Por que não volta com o Janones? Manuela, vamos tocar. Tá lá no, tá meio ferrado no Supremo. Tá meio atrapalhado, ruim. negócio de Mas rachadinha. pode dar um up nele agora no ministério, Tá. que ele vai ganhar um fórum. Isso, vamos falar da hemorragia, Privilegiado. Isso. Ai, gente, então deixa eu contar pra vocês sobre o que aconteceu com o meu presidente essa semana. Sim, ele teve uma dor de cabeça, ficou na dele, até que a equipe médica foi acionada. Rapidamente, foi acionada, que eu esqueci de escrever isso, foi acionada pelo dono da Amil, Foi, o Júnior. que participou de uma reunião com o Lula e percebeu que ele não tava falando Lé com Cré. Não, ele tava meio estranho. Eu não, ele falou que ele tava meio apático. Isso. A gente não sabe se ele tava realmente quase tendo um AVC ou se ele só tava meio apático. Mas o curioso dessa história é que essa reunião com o dono da Amil não tava na agenda e ainda não tá na agenda. Mas toca, vai. Entendi. Isso não é relevante agora para a história. Isso. Lula foi para o hospital em Brasília, fez uma ressonância e de lá decidiram seguir com tratamento em São Paulo. Contam que foi uma operação de guerra e o estancamento da hemorragia aconteceu de madrugada. Daí que veio a necessidade de uma outra intervenção. Como o negócio não é simples, a gente vai ouvir o próprio doutor Roberto Calil falando sobre o que aconteceu com o presidente. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima. O presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né, que ele vai embolizar a chamada artéria meningea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, eu tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então, hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o doutor Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Então, nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faz o procedimento, que é uma rotina na própria operação, não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem. Né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor, a gente talvez varie isso. Houve Então, alguma já estava- O pessoal perguntou aqui qual é a especialização do Calil. Ele é cardiologista. Ele é mas ele é o cardiolo- médico geral do isso. presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Há muito tempo, né? Há muito Eu tempo. quero só explicar algumas coisinhas ali, porque muita gente postou esse vídeo falando, olha como o Calil estava nervoso. Gente, vocês viram a falação ali? Geralmente, os cinegrafistas que ficam ali na frente do entrevistado, De uma eles brutalidade. ignoram o entrevistado. O cara tava falando, tem que resolver aí. E o cara tava tentando concatenar o Isso sem raciocínio falar dele. Abaixa aí, pô! Ah!
Quantas vezes ficar de joelho com o braço Sem- assim, tomando esporro? Como que a gente pôde querer tanto fazer eu não isso sei, na eu vida? não sei. É uma coisa tão melhor desesperadora. aqui no ar-condicionado, Mas, assim, comentando sentado, o trabalho dos outros. É só pra Com gente café do explicar um Meirelles daqui pouquinho a do mundo pouco. real, porque no Twitter a galera vai falar, olha o Calil nervoso, pensando cada palavra. Ele tava só tentando raciocinar, depois de passar a madrugada acordado, ter coordenado uma cirurgia, ter que explicar para os jornalistas que estão pressionando ele e alguém falando junto, o cara devia estar só... Ele falou assim, tô falando bem devagarzinho para todo mundo entender. Ele não era nervosismo ali, gente, de verdade. E por mais que ele tenha tentado acalmar a imprensa, falando que era um procedimento simples, não é. A gente sabe que não é. É que assim, o procedimento em si é simples. Isso, mas não no cérebro, né? Mas não quer Do dizer... presidente. Não quer dizer que não seja arriscado. É isso. Essa que é a diferença. Tem Qualquer cateterismo é delicado. E tem uma frase em inglês que é muito... Acho que ela ajuda a gente a entender a delicadeza disso tudo, que é You ain't never the same when the air hits your brain. Porque Você nunca é o mesmo Isso. quando o ar atinge sua cabeça. Você nunca mais é o mesmo depois que o ar atinge seu cérebro. Porque isso. o cérebro ele tem uma pressão própria. Exatamente. A partir do momento que você abre qualquer procedimento intracraniano, a pressão do cérebro E foram duas coisas, tá? equaliza com a pressão atmosférica. Primeiro, é tudo uma muito... broca entrou na cabeça do presidente. Uma broca de 1 centímetro. Para poder drenar. É broca, gente, que eu falei, broca, tá? O que tem? Não, porque todo mundo começou a fazer a cara Imagine. de... Né, broca. Entrou na cabeça do presidente. Aí drenaram. Aí eles falaram, melhor a gente conter... Porque o cérebro vai diminuindo de tamanho ao longo da vida também. E isso abre espaço para ter mais sangramento. Então, o que foi o cateterismo? Eles foram, tipo, com um gelzinho para botar lá dentro para encher a artéria, o negócio, e evitar que vaze. Então, assim, é tudo muito delicado. É simples? É simples. Não é arriscado? Mentira, é arriscado. Mas sigamos, vamos lá. Para mostrar que estava ali tudo bem, nem temporariamente o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin assumiu a presidência. O Alexandre Padilha disse que mesmo na UTI o presidente está mantendo a rotina de sanções. Logo depois do cateterismo, inclusive, o Lula sancionou uma lei que regula o mercado de crédito de carbono no país, assim, ali, na UTI. E o Paulo Pimenta, que mesmo na corda bamba ainda é da Secretaria de Comunicação, disse que não há necessidade de afastamento formal do presidente do cargo. O Alckmin substituiu o Lula ali em alguns eventos, ainda está substituindo coisas pontuais, mas não assumiu a agenda do presidente. Os compromissos que o presidente tinha que fazer foram todos adiados. E ainda que o Lula só volte ao batente em 2025, o Alckmin segue sendo vice. E, inclusive, disse que conversou com o Lula no telefone e ele estava super animado. Eu não tenho a menor dúvida. Imagina, o Lula tá um TI, Será com que drena é- na cabeça, tá super animado. Será que a Janja imita ele bem? Mas então, isso que eu ia falar. Ah, porque o Lula, o Alckmin não assumiu a agenda, tal, sei o quê. Quem operou foi o Lula, não foi a Janja? Também pudera. Entendeu? Imagina. Nosso presidente em exercício é lógico. jovem, Perfeito gente, por estado. favor. lógico. Visitando Pelo o amor marido, de Deus. inclusive, na UTI. Agora, eu queria saber se o Lula também ficou super animado ao receber uma carta, enquanto ali estava abrindo o cérebro, do seu amigo de longa data, o Eduardo Suplicy, que esse sim, o melhor dos petistas, Ou mais bom caráter. mais de bom longe. caráter de longe, que foi fazer um exame. Óbvio que Deus ia aprontar uma dessa com o Lula. A gente não sabe. Karma é uma coisa que acontece na vida. No mesmo dia que o Lula foi pro Sírio, o Suplicy também foi fazer um exame lá. E aí aproveitou, né, para mandar o seu bom recadinho. Deus tem seus preferidos. Ele tem. Ele falou sobre a alegria de apresentar as conclusões do grupo de trabalho dedicado a estudar a transição do Bolsa Família para a renda básica universal de cidadania, que é uma proposta que o Suplicy defende não há décadas, como está no meu texto, há séculos. E o que mais me impressiona é que, sem saber que ele ia encontrar o Lula, ele tinha a carta no paletó.
Perfeito. Não, eu acho que ele escreveu perfeito. ali. Tem umas fotos dele escrevendo uma coisa, eu não sei se são meramente ilustrativas. Não, gente, é maravilhoso. Na carta ele lembra que há 20 anos o presidente tinha promulgado a lei da renda básica. Há 20 anos. 20 anos. E que agora, depois de se curar de um linfoma, ele ia propor um caminho para garantir a todos os brasileiros o direito a uma renda básica digna, universal e incondicional. E ainda bem ele não cantou Bob Dylan. Não, Pelo é menos porque eu acho isso. que ele ainda está se recuperando, está com Do máscara, linfoma, né? é verdade. Ou seja, 20 anos antes, governo Lula 1. Não, foi governo Lula 1. Governo Lula 1. Isso. Ele ainda tinha original no paletó suado. Vai ver, amarelada. O Gleison perguntou, Manchado o de comentário café. que eu fiz é válido? Deixa eu ver. Uma coisa tem que ser frisada. O Calil tá agindo não de hoje como assessor de imprensa. Ah, Olha o isso quanto- todo mundo está falando também. Não, eu também não Ah, acho que seja gente, isso, Gleison. não, Ah, ele mas ele tem o quê, age. sim? Não, assessor de imprensa não. Só que ele fala bem. Não, mas é que a escolha das palavras. É isso. Não, mas é que ele faz questão de mostrar para o Brasil que o presidente está lúcido. Isso não é a tarefa do médico. Então por que eu não boto Calil no lugar do Pimenta logo? Pode Aí já ser. junta Ministério da Saúde, já tira Nízia. Pode ser. Depois do cateterismo, ele foi falar com a imprensa ali também na porta, e a galera fazendo as perguntas para ele, ele fez, gente, vamos esperar a coletiva? Eu respondo tudo espera a coletiva. Só vim dizer que ele tá bem, tá? Tá bem. Beijo, tchau. Tipo, ele deve estar exausto num nível. É. Ah. Quem mandou, né? É, gente, mas nem só de Lula, Pimenta e Suplicy é feita a discussão política da semana. Podia ficar só aí que a gente almoçava mais cedo em casa Podia, hoje. mas não é o caso. A gente tem que falar também das autoridades do Centro-Oeste que tomaram uma baita de uma invertida nessa semana. É uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso, mas a Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador do estado, Ronaldo Caiado, por abuso de poder nas eleições municipais desse ano, e bem recente. Foi. E a mesma sentença cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. E a gente falou dele a beça Falou. aqui, que foi apoiado justamente pelo governador. Na decisão, a juíza afirma que o governador usou a sede do governo para fazer 2 jantares de apoio a Mabel. Ih, babado! E Ela vai jantar... descobrir o texto, é maravilhoso. É isso. E nesses jantares pediu votos, o que configuraria abuso de poder. A defesa nega, claro. Só antes da gente continuar, por favor, traz o café. Em nome de Deus. Maravilhoso. Café de Meirelles. Café do Meirelles. Que você Como diz vê. o meme, Que quero cor, hein? café! Nossa, que cor de café. Olha só, gente, café de verdade, olha aqui, fecha aqui. Tem essa cor assim mais de mate, entendeu? É. Não é... Chocolate, né? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Conta pra mim. Eu vou botar um café que eu tô precisando um pouco, vocês estão precisando um pouco. Sim. Por E é o favor. tipo de café que você não vai precisar botar açúcar na sua vida. Não, Juro não é que o que não Meirelles- pode, não precisa, não pode, né? Não, eu tô falando pra quem acha, né, Sim. que precisa, não precisa. Juro que o Meirelles não tá pagando a gente, ele só fez café mesmo, tá? Mas isso hoje em dia já Mas é. gentileza Leva aqui, incalculável. Thelzinho, depois você traz de volta, só pra não ficar aqui O no cheiro gelo. disso, Mas gente. voltando à vaca goiana, Voltando à vaca goiana, vamos lá. a Manu citou, então, que a inelegibilidade do Caiado se deu por conta de supostos eventos de campanha que ele teria feito no Palácio das Esmeraldas, Isso. que é também a residência dele. É isso. Então é importante, é e desde isso. 2014, a justiça entende que é preciso separar as coisas. Sim. Mas vamos Porque as adiante. pessoas moram, É por isso. exemplo, o Eduardo Leite Mora no mora lá Palácio no Palácio Piratini. Piratini. E é também a sede do governo. Sim. Então ele não pode fazer um jantar na casa dele? Como é que fica? Pois é. E tem a coisa que você vai falar agora das palavrinhas mágicas, Aí vamos, né? vamos lá. Essa condenação tornaria os 2 inelegíveis por 8 anos. Só que cabe recurso. Além da vice, tá? Do Mabel, a Cláudia Lira. Os 3 estariam inelegíveis. Mas, como a Manu disse, ainda cabe recurso. E recursos podem ir até o TSE. E, a princípio, até que esteja esgotado o último recurso, Mabel e a vice vão poder ser diplomados na semana que vem, dia 19, se não me engano, e Isso. tomar posse em 1º de janeiro. Tudo certo. E Caiado segue sendo governador e dentro do jogo político. E foi muito engraçada a colocação do Caiado, gente, com relação na defesa dele, porque a juíza escreveu assim,
Caiado usou palavras mágicas para pedir voto. E aí ele virou e falou assim, eu nunca fiz curso de mágica. Aí, gente. Porque, é assim, afrontoso. Desculpa. Enfim, o que vocês têm que entender dessa história? Com todo mundo falando tanto de 2026, é importante a gente olhar isso com muita atenção. Não é à toa que a gente está falando desse assunto aqui, que o Brasil está de olho nisso, né, Gabriel? É isso, são muitas questões que estão em jogo aí. Primeiro, a coincidência, né, da decisão ter saído um dia antes da pesquisa Quest para 2026, que não só coloca Caiado como um dos principais candidatos da direita brasileira em 26 na presidência, quanto mostrou também que a aprovação do cara é de 88% entre o povo goiano. Goiás, que é reduto da direita e de Bolsonaro. É isso, é Então, isso. E quem segue aí, levou Gabriel. a disputa, né? O negócio é muito importante para a gente ficar de olho justamente sobre esse aspecto nacional, porque essa decisão atendeu, e aí vem a vaca goiana mesmo, comendo o capim. Você não sabe se é o capim que come a vaca goiana. Enfim. A decisão atendeu a um pedido da coligação do candidato Fred Rodrigues, do PL, que era apoiado pelo Bolsonaro nas eleições desse ano e perdeu para o Mabel no segundo turno. Isso precisa ficar registrado na cabeça de vocês. O Caiado definitivamente não é um representante da esquerda brasileira, mas ele peitou, ele apoiou o candidato rival de Bolsonaro ali. E não foi a primeira vez, né? Ele tinha feito isso na pandemia também, porque o Caiado é médico. Então, havia ali uma limitação ética e moral do que ele poderia concordar com o presidente. Ainda bem que ele foi coerente. Ele vem isso. peitando o ex-presidente há algum tempo, mas ficou nítido nas eleições. Exatamente. E é uma coisa muito parecida com a questão do Pablo Marçal também. É isso. Né? Só que o Caiado é um pouco mais inteligente. Um pouco mais inteligente e é um político histórico, É isso. né? Foi candidato à presidência em 89, quer dizer... Antigo e faz parte da direita esclarecida desse país. Isso. Não estou dizendo que você tem que concordar com o que ele pensa, só que ele não é o tipo de pessoa que sai com a arma no meio do jardim. Ele não é a direita psiquiátrica. É isso, não é. né? Definitivamente não. É um personagem de peso nessa balança polarizada das eleições. Se a sentença dessa semana for referendada até o último recurso, ter Caiado fora da disputa mexe muito com o tabuleiro eleitoral. Eu sei, ainda faltam 2 anos para as eleições, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, mas a preocupação, como a gente vem notando, vem desde agora e é muito doido que ela não é só da esquerda. Não. Ela é da direita também. Eu acho que principalmente da direita, Porque né? Será que não? É das duas coisas, Manu. Porque assim, ó, pra esquerda é interessante ter Bolsonaro polarizando. E evitar, que é mais fácil. e evitar que alguém que seja mais moderado do que o desponte. Bolsonaro cresça. E o Bolsonaro, óbvio, não quer perder o quinhão dele para alguém da própria direita e que tem mega respeito onde ele seria eleito. E entendeu? tem isso aqui que a Juliana Noronha Weissmann está falando. O presidente Lula fez campanha para Guilherme Boulos, fez vídeo para vários candidatos de dentro do Palácio do Planalto. A ex-presidente Dilma já fez isso também. O governador Tarcísio também fez isso nessas eleições. E quem foi processado foi multado. Tipo Não teve- Lula pro não Boulos, Isso, como a teve que própria pagar- Juliana tá falando. Teve que pagar 50 mil reais. Então, assim, E a defesa tá alegando isso. quer dizer, tá desproporcional isso aí. importa pouco no fim do dia se o Caiado é ou não é culpado pelo que estão acusando ele. Ele pode até ser que seja. Mas se você seguir a jurisprudência... Não é para perder o cargo. Não é para perder o cargo, exatamente. E aí isso também que o Igor acabou de falar. Se a justiça sair derrubando todo mundo que desagrada os 2 líderes políticos mais Vai proeminentes ficar do país... complicado. Não, e assim, só para vocês entenderem aqui, não é para fazer defesa não, mas é para deixar claro, é esse encontro que o Caiado fez ali, que pode ter pedido voto, sim, pode ter acontecido, Pode ter afinal de contas, ocorrido. ele queria que o candidato dele ganhasse, mas foi um jantar feito para vereadores que tinham sido eleitos no primeiro turno, porque foi um jantar no segundo turno da eleição. Isso, logo depois do primeiro turno. Isso, era para vereadores eleitos e lideranças políticas Dias ali ligadas a... 7 e 9 de outubro. 7 e 9? Eu achei que era 4 e 5, não sei porquê. 7 e 9. Mas aí ele fez essa reunião ali, esse encontro,
E ele falou, a defesa alega que foi para homenagear os vereadores eleitos ali na capital, na região, para ver como é que a coisa continuava E tem a para coisa- discutir a política do segundo turno. Mas tem a dança das palavras, né? É que ela se expressou muito mal, a juíza, mas o Caiado se Palavras referiu ao mágicas. Mabel nesse jantar como futuro prefeito de Goiânia. É isso. Mas ele não pediu voto. Então também né? É isso. tudo muito curioso, porque depende muito da interpretação Da de quem interpretação quer. e do Questão de interesse. semana.